Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia a você de casa que nos acompanha ao vivo aqui na Corinthians TV. Estamos dando início, neste momento, à entrevista coletiva do presidente Augusto Melo. Antes da entrevista, o presidente fará um pronunciamento. Após, daremos início à entrevista coletiva. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. É um prazer novamente. Estamos aqui para esclarecer os últimos fatos, como sempre, à disposição de todos. Eu já abro agradecendo nosso novo diretor jurídico do Esporte Clube Corinthians Paulista, Dr. Leonardo Pantalhão. É uma honra, obrigado por aceitar esse desafio. Não tinha dúvidas da sua pessoa, da sua competência, do corintianismo que você que é isso que nós queremos aqui. Pessoas que acreditam, pessoas capacitadas e pessoas verdadeiramente corintianas que querem o bem do Corinthians. Parabéns, doutor. Sejam bem-vindos. Estamos agora à disposição. Fiquem à vontade. Presidente, aqui, Lili Nascimento, da ESPN. Bom dia. Bom, a sua gestão do início do ano até agora, o maior golaço da sua gestão foi o fechamento com uma grande patrocinadora, com a VaidBet, 370 milhões, e foi muito elogiado por isso. Hoje a VaidBet não faz mais parte do Corinthians. Quem que você, presidente, considera culpado ou culpados pela saída da patrocinadora? Obrigada. Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza o próximo presidente ele é corintiano de verdade, assim como eu, então ele quer o bem do Corinthians. Então quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Infelizmente as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente, porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, quem acredita na gestão, que acredita no Corinthians, que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida ela dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. Infelizmente, essas pessoas não querem bem do Corinthians e ficam fazendo com que essas empresas se afastem do Corinthians para que a gente não tenha êxito na nossa gestão. Mas ao contrário do que eles tentam, existe todos aqueles que ainda acreditam e vão acreditar a cada dia mais, vocês podem ter certeza. Por pouco tempo, são só 5 meses de gestão. Em tão pouco tempo, se vocês forem analisar o que nós já fizemos dentro do Corinthians, é uma reformulação total que esse pessoal não aceita e o Corinthians está mudando de patamar. Não é fácil, pegamos um clube numa situação financeira muito complicada, muito maior do que nós imaginávamos, que logo logo vocês vão saber a real condição do Corinthians. E o que já fizemos de lá para cá, toda essa estrutura que nós já estamos montando de reformulação, que não é fácil, gente. Não é fácil pegar um clube do tamanho do Corinthians, na situação que se encontrava. Imaginávamos um valor e é muito maior do que todos nós imaginávamos, mas com muito trabalho, com uma diretoria competente, com muito esforço, estamos mudando esse patamar e pode confiar, o Corinthians vai sair disso. Presidente, bom dia, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. É claro que a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre o suposto laranja na VaidBet. A primeira pergunta rápida é, o senhor garante que não houve qualquer tipo de desvio em diretores e dirigentes do seu primeiro escalão? E a segunda pergunta o senhor sempre falou de transparência, a gente está há 1 mês sem a Semana da Transparência. O senhor falava de pessoas técnicas, o Marcelo Mariano, que é seu diretor administrativo, foi pedido em vários momentos pelos seus dirigentes considerados técnicos que ele deixasse o cargo. Por que manter o Marcelo Mariano? O senhor deve algo a ele e se houve alguma inversão de valores na tua gestão? Obrigado. Bom, primeiramente, não existe nada provado. Existem o que vocês falaram ou que alguém daqui saindo. E é isso que mais me chateia. Traição. Isso chama-se traição. Errei,
Errei. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse meu amigo na época, por mais que fosse, não tenha competência de estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje são de verdade, têm competência. Agora, não julgue ninguém sem provas. Isso vocês colocaram na mídia. Uma situação que a polícia está verificando. Primeiro quem colocou, segundo quem está envolvido. E o nosso compromisso aqui é com o Corinthians, Pedro. O nosso compromisso aqui sempre vai ser Corinthians. E nós sempre fomos muito transparentes, você sabe, sempre esclareci todas as suas dúvidas, nunca deixei nada em vão. Marcelo Mariano, ele está no clube há muitos anos, é um diretor administrativo competente, que passa por todos os departamentos, é a função dele. Enquanto não se prove nada, e ao contrário do que você falou, que todos pediram, isso é mentira. Então não tem que se falar em off. Fale e prove. Aí nota. Então, eles que provem que falaram. Não existiu nenhum requerimento sequer. Nenhum. Tem coisas muito complicadas em cima disso. Então não existe isso. Existiu ameaças. Tem aqui, ó. Tem documento, não é por lei, mas é ético você afastar. Mas espera, se não é lei, é ético, o que você está dizendo? É ético do quê? Qual a acusação? Quem está envolvido? Mostre. Eu brigaria por qualquer um. Se eu coloquei lá, é de minha confiança. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Mas se está lá, eu dou autonomia e dou confiança. Então até que me prove ao contrário. E isso você pode ficar tranquilo que vai ser esclarecido. Aliás, já tem depoimentos que disseram que tinham prova e não tem prova. Aguarda que isso vai ser resolvido. E aqueles, que é o que você falou em nota, aqueles que divulgou, serão processados criminalmente. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Eu fui o primeiro. Quando a Ernest Young mandou o documento, eu fui o primeiro a assinar Investigue, através do diretor jurídico, junto com a Ernest Young. O primeiro, internamente, para que fosse investigado fora. Internamente, com a nossa comissão de justiça, que o Romeu Tuma montou, que está fazendo um excelente trabalho, e eu fui o primeiro a assinar. Se tem alguém que deve, que pague. Isso sempre foi assim no Corinthians, na nossa gestão, e será sempre assim. Então não vai pelo que disse em off, não vai pelo que falam. E isso vai ser muito bem esclarecido, não tenho dúvida. Aliás, já está em um andamento muito positivo, que as pessoas que falaram, eu tenho aqui, quando chegou lá, não tenho, não é isso. Então calma. E aí aqueles que mostraram também, vai chegar a hora deles, fica tranquilo. Presidente, Márcio Reis, Rádio Craque Neto. No início da sua gestão, você bateu muito na tecla de que o Corinthians voltaria a ter credibilidade, seria um time agressivo no mercado. Em entrevista no canal do Cross, você também mencionou que o Corinthians estava próximo de fechar um acordo com uma empresa gigante, mas devido até à acusação que acabou saindo, se é verdadeiro ou não, isso só as provas vão dizer, que essa empresa acabou recuando. Queria saber do senhor, essa empresa, depois de sexta-feira, de tudo que aconteceu, ainda mantém contato com você para um possível acordo? Outras empresas procuram o Corinthians? E quais as garantias que o Corinthians tem de poder passar credibilidade para essas outras empresas depois de tudo que aconteceu? Obrigado. A credibilidade, ela continua, que já estou sendo procurado. Acabei de chegar de uma viagem justamente com isso. Fui lá falar com empresas, fui conhecer clubes, fui ver gestão, fui ver planejamento, para que eu possa também trazer para dentro do clube, assim como eu fiz na minha campanha, fui conhecer alguns clubes, entender a metodologia deles de trabalho, para que eu possa implantar aqui dentro. Eu sou um cara que eu procuro aprender a cada dia. Com 60 anos de idade, eu sempre vou estar aprendendo. Sou um cara humilde, sou um cara atencioso, falo pouco, ao contrário do que falam, né? No começo eu falava demais, agora eu não falo, então não entendo qual é o meio termo disso. Uma hora eu falo demais, outra hora eu não falo. Eu falo o necessário, eu falo a verdade, eu olho no olho. Vocês sabem, eu nunca neguei nada, nunca deixei de atender ninguém. O Corinthians está cada dia mais com credibilidade com essa gestão, porque é uma gestão limpa, uma gestão transparente, uma gestão que quer o melhor para o Corinthians. É uma gestão que a gente trabalha dia e noite, sem horas,
Ontem, reuniões até meia-noite, sábado o dia inteiro, largando família, eu e toda a minha diretoria. Sexta até 1h da manhã, sábado o dia inteiro, à noite, tudo isso em prol do Corinthians, isso vocês não vê. Mas toda essa diretoria que hoje acredita nessa gestão, que acredita no Corinthians e que está mudando o Corinthians, está colocando o Corinthians de novo na sua rota, no tamanho que ele é, da onde ele nunca deveria ter saído e tirando da onde colocaram ele. Então o Corinthians cada dia mais tem credibilidade. Tivemos algum problema sim, e eles sabem disso, por isso que eles estão fazendo todo esse auê com vocês na rede social. Eles sabem que o Corinthians ganhou a credibilidade de volta, tem grandes contratos que podem ser feitos, e eles tentam, de uma certa forma, prejudicar para que essas empresas sérias que estão voltando ao Corinthians pela sua credibilidade, para que elas se afastem. Vocês viram o caso do Mercado Livre, que a gente vinha trabalhando há muito tempo. Uma empresa seríssima, uma das maiores do mundo, que até criticavam, tem um espaço na camisa, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Aí vem um opositor daqui de dentro que perdeu a sua regalia, perdeu sua mordomia. Até nós aqui, até a diretoria coloca dinheiro do seu bolso. Coisa que eles nunca fizeram. Então você imagina, né? 16, 17 anos, 20 anos aqui nessa diretoria, você imagina o que eles perderam, né? Hoje eles têm que entrar dentro do clube social e pagar estacionamento assim como eu paguei minha vida inteira. Mas isso chama-se credibilidade novamente. E o Corinthians, você pode ter certeza disso, a chave está virando. E eles não vão conseguir o que eles querem. Porque o Corinthians é muito grande. O Corinthians, o que ele precisa realmente é de um presidente com coragem que faça o que nós estamos fazendo. Que volte a ser o que é. E você pode ter certeza que nós vamos fazer. E tem grandes conversas aí. Pode ter certeza disso. Presidente, aqui. Bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Igor Svenburger, um empresário gaúcho que está com o senhor em vários lugares, viaja com o senhor, está aqui no CT o tempo inteiro, vai nos jogos, está assistindo jogos no camarote. Queria que você falasse qual é o papel dele, que até então é um papel que não está oficializado, assim, ao seu lado. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Ele emprestou dinheiro e quanto o Corinthians, se sim, quanto o Corinthians deve hoje para esse empresário Igor Svenburger? Obrigado. Isso é você que está dizendo, não? Eu estou perguntando. Sim, mas você está falando que ele está aqui várias vezes no CT. Quando você viu ele aqui? Várias vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veio. Fala para mim, quais são os funcionários que veio aqui? A coletiva do Cássio, por exemplo, ele estava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você está falando. Mas muitas vezes. Então coloca a coisa mais clara. Tá, então... É um grande amigo, é um grande empresário, é um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso, ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Você já fez? Certamente, está no balanço todos os empresários que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, então, por isso que ele vai estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo. Ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Quanto é? Nós temos... Eu não sei de dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano. Que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro, porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado. Com juros muito, muito abaixo, ou não sei nem se vai ter juros, eu preciso ver direitinho, porque ele tratou direto com o financeiro, não tratou comigo, eu não trato essas coisas. Aliás, tudo que é do Corinthians passam pelos órgãos que tem que se passar. Jurídico, eu não assino nada sem tiver o carimbo do jurídico, sem passar pela comissão e sem pelo meu secretário-geral me autorizar. Tudo. Não se faz nada sem passar pelo financeiro, não se faz nada sem passar pelos departamentos e depois o jurídico carimbar e a comissão autorizar e eu assinar. E eu não assino nenhum documento sozinho. Sempre tem o meu secretário junto para me assinar. Então é um cara que não fez um negócio aqui dentro em termos de jogador, não tem uma porcentagem diferente da outra gestão, que eu sou contra isso. Então é um cara que, se puder, como tem outros, eu já tenho outras ofertas de pessoas que até era da gestão passada, ou pessoas que não teve entrada na outra gestão, pessoas sérias, pessoas muito influentes, que já se ofereceram ajuda. E até agora a gente está conseguindo ainda sangrar e honrar muitas coisas. Nós temos um déficit mensal absurda, mas estamos conseguindo honrar, assim como honramos direito de imagem, algumas pendências, fundo de garantia que estava atrasado,
de meses. E nós honramos. E deixei muito claro para os atletas, quando eu chamei para eles, eu chamo eles, cheguei de Londres, cheguei de viagem quinta-feira, não dormi, fui para minha casa, tomei um banho e vim conversar com os atletas por causa desses burburinhos que estavam na imprensa. Cara, até me arrepiou. Os atletas chegando para mim, presidente, estamos fechados com você, força. A gente sabe como funciona. E essa é a melhor gratificação para a gente que trabalha aqui na frente de um clube como o Corinthians. Então, Vessone, você tem meu telefone, cara. Não vai na onda do que dizem ou deixa de dizer. Liga para mim que eu vou te confirmar, como muitos têm meu telefone. Eu nunca neguei meu telefone para ninguém e sempre deixei claro para vocês. Liga que eu esclareço qualquer dúvida. Liga e eu vou te esclarecer qualquer dúvida. Eu nunca vou faltar com a verdade com você, porque não é do meu perfil. Meu perfil é olhar no olho, falar na cara e falar a verdade. Mentira comigo não tem. Eu estou num dos maiores clubes do mundo. Eu estou de passagem. Essa instituição fica. É uma das maiores do mundo. Isso aqui é minha vida depois da minha família. E eu vou lutar até o final para tirar o Corinthians dessa situação, assim como nós estamos tirando. Você pode ter certeza disso, que a chave está virando. Presidente, bom dia. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Com relação à empresa intermediária do antigo patrocinador, 25 milhões, 3 anos. Como é que está essa pendência, esse pagamento? Não temos mais a antiga patrocinadora, mas ficou essa pendência com a intermediária. Tem que pagar mais alguma coisa? É outro absurdo que às vezes uma pessoa ou outra de total irresponsabilidade lança isso numa rede social sem saber. Primeiro, eu fiz a negociação. Vou falar pouco porque isso está sob segredo, mas vou falar o necessário. Isso tá. Primeiro, foi feita a negociação, a partir daí foi para o meu jurídico. Eu não faço nada sem passar pelos órgãos que tem que me dá o aval. Quando foi feita a negociação, aliás, eu já saí e entra o jurídico. E nesse contrato, o jurídico analisou as duas empresas, tanto a patrocinadora como a intermediadora. Inclusive, há 15, 20 dias atrás, a própria patrocinadora declarou que chegou até o Corinthians através dessa empresa. Agora a outra empresa é um outro problema. Em fevereiro saiu uma nota da VaideBet, que inclusive está conosco, está no jurídico, no qual a revista de bets, perguntando para o advogado como vocês chegaram até o Corinthians, e lá foi dito. Chegamos através do intermediário. Então, o contrato, não existe aditivo no contrato, é um contrato só, não existe aditivo. Desde o primeiro dia, o nosso jurídico, com o compliance do jurídico, foi levantado as duas empresas, tudo perfeito, e aí veio para mim assinar o contrato. Então, você imagine, como eu disse, passou pelo jurídico, pelo compliance, pelo meu secretário-geral, para mim poder assinar o contrato. E a partir do momento que tenha qualquer problema, aliás, que eu já tinha comentado, para parar de pagar a comissão, que não foi pago mais, não teve nenhuma comissão mais paga, e a partir do momento que essa patrocinadora interrompe o contrato de comissão também. Isso é normal com todos, tá? E a gente deixa a coisa muito clara, todos os contratos que nós fazemos, ele é mensal. Se a empresa, diferente das gestões passadas, se a empresa, no mês seguinte, ela não paga, é rescindido o contrato. Ou seja, todas as empresas que nós estamos trazendo para o Corinthians, ela paga antecipado. Ela paga o mês seguinte antecipado. Do outro mês, se ela não paga para outro mês, é rescindido o contrato, tá? Isso, na nossa gestão, todos os contratos são feitos dessa forma. Presidente, bom dia aqui à esquerda, tudo bem? Presidente, quando você foi eleito, ainda no final do ano passado, a sua popularidade era um absurdo. Eu nunca vi uma popularidade de um presidente tão grande assim. Os torcedores acreditavam Vai voltar. em tudo que você falava, todas as promessas, enfim. E de lá para cá, as coisas foram acontecendo, rescisão do patrocinador master, os 2 goleiros titulares saíram, você perdeu seu diretor de futebol. Qual 2 goleiros titulares que saiu? Primeiro Castro, depois Carlos Miguel. Já saiu? Não estou sabendo. O Carlos Miguel não saiu, então? Isso é informação. Está treinando. Tem contrato? Tem contrato. Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu pra gente, então. Não, até agora não chegou nada pra mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. E o menino tá aí feliz trabalhando. Até agora... Perfeito. Então vou pras próximas. Diretor de futebol saiu, diretor adjunto, diretor financeiro, diretor jurídico... Diretor... Saiu não? Tirei. Tirou. De marketing. A minha pergunta é a seguinte, a sua popularidade diminuiu, e você falou até agora da oposição, né, muita perseguição, só que aquela frase, os grandes homens reconhecem os seus erros,
Queria saber o que disso tem de culpa sua. O que você errou ou você acha que você não errou? Abri a coletiva dizendo que eu errei, Marco Belo. Você não ouviu? Sou ser humano. Sou ser humano. Errei e estou consertando. Errei, existe uma situação que é o que eu falei, traição, Marco Belo. É a pior coisa que existe na face da terra, traição. E você nunca sabe de onde vem. E às vezes ela vem do lado que você menos espera. Então a gente erra, né? Errei, e como eu disse em Bragança, a caneta agora é minha. Agora eu vou errar pela minha caneta. Agora você pode me cobrar porque eu vou errar pela minha caneta. Existia uma coisa política, mas colocamos pessoas capacitadas. Tentaram de toda forma me controlar. Não me controla, eu sou sujeito homem, tenho exemplo para dar para minha família. Então não vão me controlar jamais. Mesmo porque eu ganhei uma eleição, eu tirei uma dinastia que é de 16, 17 anos, na qual me propus fazer o melhor para o Corinthians. E o Corinthians está sempre acima de tudo na minha vida, depois da minha família. Sempre. Eu trabalho por isso aqui por amor, eu coloco o dinheiro do meu bolso aqui. Eu fiz mais de 20 viagens, o Corinthians pagou 2. Eu tenho um cartão de crédito que tem um valor absurdo. Em 6 meses de gestão, eu não gastei R$1. Tá lá, pergunta pro financeiro que saiu. A única coisa que o Corinthians me paga é gasolina, mais nada. Então, errei em colocar pessoas que eu esperava que tivesse a expertise. Estou trocando. Estamos colocando, como eu abri aqui, dizendo, elogiando o doutor Pantaleão, pelo desafio. Não é qualquer um que encara um desafio desse. Por isso que eu te falei, está aí uma nova diretoria de pessoas realmente que acreditam na gestão, que acreditam no Corinthians, que são corintianos e querem nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. E vamos tirar, falta pouco, pode ter certeza disso. Mesmo com toda essa turbulência, mesmo com todas essas pessoas que se dizem corintianos, tentando nos atrapalhar para que a gente não consiga realizar o que a gente quer para o Corinthians. Então eu errei, Marco Belo, mas pode ter certeza que agora eu estou corrigindo. E vou corrigir com uma coisa muito melhor. Só para finalizar, então, seu único erro foi acreditar nas pessoas erradas, foi isso? Sim. Mesmo porque, Marco Belo, eu sou um cara que, assim, eu nomeei minha diretoria, que eu imaginava que fosse uma diretoria técnica, capacitada. Errei. Só que assim que elas provaram que não tinha técnica nem capacidade, eu troquei. Pelo meu conhecimento. Pode ter certeza que nós não vamos errar agora. E agora a política acabou, Marco Belo. A política acabou. Agora eu vou errar pela minha caneta. E agora, as pessoas que estão aqui, todas elas que eu nomeei, eu dei autonomia, Marco Belo. Porque a partir do momento que eu dou uma autonomia para a pessoa, se eu tiver que me intrometer, eu tenho que fazer só a minha parte. Cada um faça a sua parte nos departamentos. Tá todos os diretores aqui, você pode perguntar para qualquer um deles. Se algum dia eu fui no departamento deles e me interferi no departamento deles. Ao contrário, é a minha obrigação estruturá-los, dar estrutura para que eles façam um bom trabalho. E a minha obrigação é cobrar a meta deles, que é o que nós queremos. Toda a sua diretoria tem uma meta. E nós temos uma Ernest Young por trás, nos dando essa consultoria, no qual nós temos cada vez melhor diminuir, reduzir gastos e, com certeza, trazer receitas para que a gente possa sair disso. Aqui, Augusto. Boa tarde, Augusto. Iório Neto, do portal Viva RTV Esportes. Augusto, a minha pergunta é a respeito da Neoquímica, em relação à Caixa Econômica. Gostaria que você colocasse como é que está essa situação. Inclusive, teve uma visita do presidente lá, conversando com você, o outro ex-presidente também do Corinthians. Eu gostaria que você colocasse como é que está essa negociação com a Caixa. Boa tarde, Iório. Um prazer sempre. Obrigado. Obrigado pela Nossa Senhora. É o melhor presente que eu ganho sempre. Eu tenho um altar no meu escritório. Você vê. Eu lembro que você me entregou uma caixinha e tá aqui, tá? Não me larga nunca. Obrigado e sou eternamente grato. É o meu melhor presente. Conversas. Sempre tem conversas. Assim como saiu o Emirates. Conversas. Sempre tem conversa. E a gente tá conversando com todos. Em menos de um mês eu já tive 2 audiências com o presidente da República. Justamente sobre isso. Já tive conversas com o ministro, já tive conversas com o presidente da Caixa. O meu secretário-geral, junto com o meu diretor financeiro, estão tratando disso. E é um sonho nosso, né? É um sonho de todo corintiano, para que a gente possa o mais rápido possível quitar essa arena. E estamos trabalhando muito para isso. E é um sonho, e se Deus quiser, o corintiano vai realizar esse sonho. Augusto,
Edson, ouvindo 105 FM, a minha pergunta é a respeito dessa turbulência que vive a sua gestão. Você atribui aqui como principal motivo foi erro das pessoas que estiveram ao seu lado, foi falta de experiência e também, se você teme dessa briga política, um impeachment? Boa tarde, boa pergunta, acho legal isso. Impeachment, isso não existe, não tem motivo para isso. São 5 questões que tem que passar, não existe, a gente nem pensa nisso. Eu penso no Corinthians, eu estou aqui para trabalhar. E golpe ninguém vai dar aqui, pode ficar tranquilo, não existe isso. Eu fui eleito pelo voto popular do sócio, muito bem votado, numa dinastia de 16 anos que ninguém aguentava mais, né? Torcedor, o sócio do clube apostou na gente, pode ter certeza que nós não vamos decepcionar. Como eu falei para o Marco Belo, como abri entrevista, erros, a gente é ser humano, a gente erra, cabe a nós ter humildade, né? Seriedade, profissionalismo e corrigir. E nós estamos corrigindo. Então isso não, impeachment não nos preocupa. E qualquer outra pergunta, desculpa. Atribuo a traição. A traição, porque às vezes, é o que eu falei, a traição vem da onde você menos espera. E a gente erra, sou ser humano. Só que isso prova que realmente eu deixei muito claro na minha campanha. Por melhor que seja meu amigo, se não tem competência, não vai estar mais aqui. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está consertando o nosso erro. Augusto, bom dia. Aqui, Tati Jordão do Timão. Recentemente saiu nas mídias que a saída do Cássio teve a ver com problemas que ele tem com o Chicão. E também foi falado que a possível saída do Carlos Miguel, como você mesmo disse, não está confirmada ainda, também tem a ver com problemas com o Chicão e com outros funcionários do Corinthians. Eu queria saber como é que está essa relação entre o Chicão e os atletas presentes aqui hoje, se realmente teve algum problema entre ele e os que saíram. E queria saber se você pode também esclarecer qual é o cargo do Chicão, o que ele faz, porque algumas pessoas se perguntam muito, e para evitar qualquer tipo de especulação, explicar direitinho, né, qual é a função do Chicão dentro do clube atualmente. É complicado nessa história, diz, né? Eu sou do tipo do homem que quando eu falo, eu vou falar na cara. Eu vou falar pra pessoa, doa quem doer, e eu gosto que fale pra mim, porque eu acho que o verdadeiro amigo, o verdadeiro caráter é aquele que chega pra você e fala e assume. Então acho que as pessoas têm que ter hombridade, têm que ter caráter, de quando jogar alguma coisa pra vocês, de assumir. O Chicão é um cara que eu confio plenamente, é um cara que eu coloquei, é aquilo que eu falei desde o começo. Eu coloco as pessoas que eu confio, não coloco a mão no fogo. E se elas me dão algum problema, eu tiro, assim como eu provei durante esses 6 meses de gestão. Coloquei pessoas que eu imaginava que seria capaz, errei, mas quando eu vi que não era capaz, eu troquei. Então, não vai ficar comigo por amizade, você pode ter certeza disso. Vai ficar comigo, que eu digo Corinthians, vai ficar no Corinthians só quem tem capacidade. Só quem tem condições de estar aqui. Vocês... alguém deve fazer, vou até deixar isso para depois, pergunta da base. Vocês não têm ideia do trabalho que está sendo feito de construção na base. Vocês não têm ideia para daqui 2, 3 anos o que o Corinthians vai começar a produzir de jogadores. Já tem 6, fora os 6, 7 que subiu da copinha, entre eles o Bidon, que já está aí com grandes perspectivas. E além de tudo, todos eles, desde a nossa gestão, que é por isso que nós estamos sentados numa grande multa, porque pela primeira vez na história do Corinthians tem um presidente e uma diretoria com coragem, com capacidade, na qual ela trabalha pelo Corinthians, com grandes multas de contrato, onde o presidente pode trabalhar tranquilo. De que forma? Não é qualquer proposta mais que vai tirar um atleta daqui sem que seja o suficiente dentro das condições do Corinthians. Vou te dar um exemplo do Wesley. A primeira sondagem que chegou do Wesley foi 8 milhões de euros. O Wesley estava no banco de reserva. O Wesley não era preterido pelo treinador. Pode liberar, presidente. O empresário veio conversar comigo na mesa. Eu falei, negativo. Eu conheço um pouco de futebol. Falei para o empresário, acredita em mim. Vamos montar um projeto para esse garoto. Ele era reserva e poderia ser liberado para venda. 8 milhões de euros. Eu não me lembro se a outra gestão vendia por muito mais que isso. Eu acho que isso teria ido embora. O empresário acreditou num projeto e o Wesley está aí hoje titular, seleção brasileira agora convocado, e não tenho dúvida que ele vai estar na principal. E está aí, grandes clubes europeus, não é mais o outro continente não. Grandes clubes da Europa querem o Wesley, só que nós queremos ficar com o Wesley.
E eu já recebi algumas propostas e o Wesley está aí, a gente está resistindo. E nós não temos R$1 no caixa. O Corinthians está sangrando financeiramente também por essas coisas que saem na rede social. Mas eu estou tendo a coragem de segurar o atleta. Valorizar o atleta para que a gente possa ter um time jovem, um time competitivo, que hoje, se você for analisar, o nosso time hoje é um time competitivo, vai melhorar na janela, vocês podem ter certeza disso, mas isso tudo graças ao trabalho da base, que eu vejo muita gente criticando, mas que nunca chutou uma bola, não entende de contrato, não entende o que está sendo feito. E a base está fazendo um excelente trabalho junto com o Chicão, que é um gerente de transição, na qual base profissional, para que esse garoto já chegue pronto. Aliás, já tem agora um coordenador de preparação física também para que esse atleta chegue fortalecido, não perca mais tempo no profissional de preparação. Já foi contratado um fisiologista só de atletas para que ele também consiga fazer essa performance. Vocês não têm ideia toda a estrutura que está mudando dentro do CT. Se Deus quiser, em 15 dias já está quase tudo pronto também, que desde janeiro a gente vem com a burocracia, já vai começar a nossa obra do CT. Isso vai nos dar uma segurança também muito grande para a formação de atletas. Tudo isso é trabalho da diretoria da base. Tudo isso é trabalho de integração com o Chicão, com o Claudinei, com o Valmir, com o Batata, ex-atletas que a gente qualificou, que está dentro também fazendo esse trabalho. E vocês vão ver a evolução da base. O Corinthians, daqui 2, 3 anos, vocês aguardem a performance de atleta formado dentro de casa, que é a característica hoje que nós temos. Vê quantos atletas de base hoje nós temos no profissional. E nós somos um dos 3 times, se eu não me engano, mais jovem do país. Assim que esse time entrosar, nós temos time para 3, 4 anos e com grandes receitas futuras para o Corinthians comece a vender bem. O Corinthians vai ser referência novamente em termos de venda de atleta, com o valor que cabe ao tamanho dessa instituição. Augusto, bom dia. José Edgar, do GE. Augusto, ontem fez 1 mês da data prevista para a semana ou para o dia da transparência, né, que iria ocorrer entre o clube e a Ernst Young, né, parceira que vocês contrataram para fazer esse serviço de consultoria. Queria saber se há uma atualização sobre a revelação desses dados, né, que você chegou a citar aqui, e se você, como dono da caneta, é favorável à chegada de um CEO, né, para administrar, para ajudar nessa administração. Muito obrigado. Outra coisa, que pessoas que saíram daqui, que participavam desse tipo de reunião, vai para vocês e jogam no ar, e aí vocês publicam. Aí quem não tem conhecimento começa a sentar o pau, né? Começa a bater forte na gente sem ter conhecimento. Desde o começo eu sempre fui favorável a isso. Só que tem que entender o seguinte, um CEO de um Corinthians, por exemplo, tem que ser do tamanho do Corinthians. Não é às pressas que você contrata um CEO. Assim que a Ernst Young comentou que poderia ter um CEO, vocês estão vendo a política forte que é o Corinthians, né? O Corinthians é uma Brasília... É um país dentro de um clube de 170 mil metros quadrados. Vocês não têm ideia o que é o Corinthians. Vocês não têm ideia o que é aqui dentro. Eu vivo aqui há mais de 40 anos, não tinha ideia disso. Eu que estou aqui há mais de 40 anos, que vivo lá dentro diariamente, de segunda a segunda, não tinha ideia. Imaginava um tamanho, mas é muito maior. Desde o dia que foi feito isso, a gente começou a analisar, porque não é qualquer CEO que vem tomar conta de 11 diretorias e 54 departamentos, se eu não me engano, é isso, Marco Paulo? Então não é fácil isso. Tem que ser alguém de clube, tem que ser alguém com expertise, tem alguém muito capacitado, então você tem que analisar. E uma das primeiras entrevistas que nós tivemos com a Ernst Young, com a empresa, nós tentamos ver um perfil e a gente foi buscar um perfil no mercado, que a gente vem conversando. Seria, para mim, o melhor, e eu tenho certeza que eu não iria errar. Sei que é muito difícil tirá-lo de onde está, mas enfim, tá? Só que enquanto isso, o Corinthians nós estamos tocando perfeitamente com a nossa diretoria, com todos capacitados, não tenho nenhum problema com nenhuma diretoria. A única diretoria que eu tive problema, eu arrumei. Colocamos outros mais competentes. Ah, tá, desculpa. Isso é um trabalho minucioso da Ernst Young, tá? Ela tinha dado uma data para nós, depois corrigiu, porque tinha mais umas outras situações que ela estava ainda verificando. Então não é nós, tá? Nós estamos na dependência deles. Mas está praticamente, eu cheguei agora, não tive nenhuma reunião com eles, fiquei praticamente aí 8 dias fora e mais algumas situações, praticamente há quase 15 dias que eu não só falo por telefone, não tivemos ainda nenhuma reunião. Era para ter hoje, inclusive de manhã, foi adiada, porque eu também viajo agora à tarde. A gente viaja a cada 1 dia e meio. 1 dia e meio eu estou viajando, então não é fácil.
Então, eu só estou esperando o parecer deles, mas isso depende deles, tá? Para eles também ter a coisa tudo tranquila. Augusto, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. No último sábado, saiu no portal Gazeta Esportiva uma matéria que falava sobre a empresa Workserve, que foi a empresa contratada para fazer serviços na Neoquímica Arena e também no Parque São Jorge. Essa empresa, segundo a matéria, ela não possui a documentação necessária para fazer esse tipo de serviço e ela teria sido contratada por um valor maior que a empresa anterior, que era a Versace. Eu queria saber, primeiro, se procede e também o porquê a escolha por essa nova empresa por um valor acima do que era a anterior. A nossa gestão, sempre deixei muito claro, se tiver que trocar alguma coisa, vai trocar sempre por um custo melhor e por uma qualidade melhor. Isso desde o começo a gente está fazendo. Existia uma confusão de notas fiscais, que é isso que eu falo. Eles jogam, vocês publicam e a gente tem que correr para se defender. Isso é um absurdo. Essas pessoas que jogam, essas pessoas que se dizem corintianas, que estão dentro do clube, que nós estamos identificando, para que a gente possa, o mais rápido possível, tirar essas pessoas de circulação da seguinte forma. Se estão lá trabalhando profissionalmente, remunerado ou não, elas não podem fazer isso. Elas não podem ficar prejudicando o Corinthians. Então, isso existe uma confusão de notas fiscais de um departamento para outro. E outra, essa empresa que você fala, era até dezembro. Todo ano ela tem uma correção. Fora isso, teve aumento de pessoas também. Vou te dar um exemplo do clube. Que graças a Deus, na nossa gestão, eu sempre deixei claro que eu ia trabalhar para o corintiano. Assim como eu faço na nossa arena, que é o menor ingresso, o menor valor de ingresso do mundo. Estamos aí com uma boa receita dentro da nossa arena lotada, com ingresso popular, com os corintianos todos lotando a arena. E assim como a gente também fez uma promoção no clube para o Dia das Mulheres, que eu quero as mulheres dentro do nosso clube, trazendo a família de volta, porque é ela que sabe o que a família necessita dentro do clube. Fizemos promoção disso, fui cobrado por isso. Por esses que se dizem corintiano, por essa gestão que estava por aí, cobrado que eu não deveria abrir o clube dessa forma, que eu não deveria abaixar o valor do clube. E nós colocamos mais de 4.500 pessoas para dentro do clube. Ou seja, também tivemos que aumentar o efetivo de limpeza, de segurança. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Jamais na nossa gestão nós vamos tirar uma empresa qualificada com custo para colocar uma outra desqualificada e com custo maior. Sempre vai ser com custo menor. Claro que, às vezes, né, vai ser mais ou menos, mas a gente sempre tem que ter um custo menor com uma qualidade muito maior. Presidente aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Presidente, ao longo da sua campanha e também depois da sua posse, o senhor repetiu algumas vezes frases como: vou devolver o Corinthians para o corintiano, vou montar um time vencedor, um time campeão, e vou recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado. Passados aí 5 meses desde que o senhor assumiu, com perda de patrocinador master, com o time momentaneamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com trocas consecutivas na direção do clube e com o Corinthians arrolado em um inquérito policial. O quão longe o senhor se vê de fato de realizar essas 3 promessas? Devolver o Corinthians para o corintiano, recuperar a credibilidade do clube e formar um time vencedor. Obrigada. O time vencedor já está sendo formado. Vamos começar pela última. O time vencedor já está sendo formado. Claro que a gente tem a dificuldade, que a gente imaginava uma condição e a gente pegou o clube numa condição muito maior. Mas aqui é meu dever como presidente. Passado é passado e temos que tocar daqui para frente. Daqui para frente é isso. Trabalhar dia e noite como eu estou fazendo. Cada um dia e meio eu viajo. A minha parte é comercial, buscar empresas. Quanto ao patrocínio master, está muito perto, fique tranquilo. O Corinthians é muito grande, o Corinthians é enorme. Essa massa, que quando eu falo que eu vou trazer o Corinthians de volta para o corintiano, é porque esse corintiano ele dá o retorno para qualquer grande empresa. E essas empresas que hoje estão conosco, que são várias, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 empresas que hoje estão conosco, que acreditam no nosso projeto, acreditam no Corinthians. Quero agradecer a todas essas empresas por essa confiança, por essa dedicação, por acreditar no nosso trabalho e investir no Corinthians, porque todas essas têm retorno, você pode ter certeza disso. Esse corintiano ele dá o retorno, por isso que eu digo que o Corinthians tem que ser devolvido ao corintiano. De que forma que eu estou devolvendo, como eu acabei de dizer? Com ingressos mais popular, lotando a nossa arena. Pela primeira vez na história do Corinthians se abre uma temporada com ingresso popular, que se mantém o ingresso popular até o final do ano. Durante todo o Campeonato Brasileiro nós vamos manter esse ingresso e é obrigação minha buscar receita de outra forma, não sangrar o meu torcedor com ingresso caro para que ele não consiga assistir o jogo. Então, dessa forma nós estamos resgatando e o time, a gente está
como eu falei, a situação financeira é complicada, estamos procurando recursos para que a gente possa compor um elenco maior ainda a partir da janela, para que esse time possa ser competitivo a cada rodada. E já está conseguindo. Nosso objetivo, que inclusive era planejado pela própria Ernest Young, em 2 torneios, as oitavas de finais, já passamos disso, agora é pontuar no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida que esse time, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrosar e vai começar a pontuar. A janela está aí, a gente vem conversando com a comissão técnica, com a diretoria de futebol, e já tem algumas situações que a gente já está no mercado para compor esse elenco, para que a gente possa fortalecer mais ainda esse elenco. E como eu falei, a gente está resistindo, evitando de vender atleta, para que a gente consiga ter um elenco e um time entrosado. Se você, a cada 3 meses, 4 meses, você vender um atleta, você nunca vai ter um time, nunca vai ter uma composição, e você tem que manter isso. E a credibilidade é isso. Eles sabem que a gente estava tendo uma grande credibilidade, por isso que houve toda essa situação deles ficarem jogando as coisas nas redes sociais, para tentar, de uma certa forma, para que essas empresas não viessem nos ajudar, né, nesse projeto. Mas, graças a Deus, saiu uma, já está vindo outras. A gente tem, para você ter uma ideia, na sexta-feira foram mais de 8 conversas, a gente ontem em reuniões, sábado em reuniões, justamente por isso. E não tenha dúvida que essa credibilidade, em tão pouco tempo aqui, a gente vai estar repondo esse master, e já existe conversa para isso, e a credibilidade já vai voltar rapidinho. Presidente, aqui bom dia, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. O senhor abriu a coletiva usando o termo traição. Sendo direto, quem é o traidor? Quem nos deixou, quem não é corintiano de verdade, quem fica fazendo tudo isso não tem prova. Mas existe agora um inquérito, e esse inquérito vai dizer quem é o traidor, quem é o anticorintiano, quem verdadeiramente não torce para o Corinthians. Então, esse traidor, ou esses traidores, eles vão provar isso. Eles têm agora toda a oportunidade do mundo de provar. E a gente vai ver quem realmente é o corintiano de verdade. Presidente, bom dia, Lívia Camilo do All Sport. Bom, se me permite 2 perguntas. A primeira é que foi noticiado, né, inclusive pelo próprio All, aqui, presidente, pelo próprio UOL e por outros veículos, confirmado pela assessoria de imprensa, que haviam salários atrasados de funcionários do Corinthians. Eu queria saber se esses débitos já foram quitados e com quais funcionários são esses atrasos. E a segunda pergunta também, se me permite, é sobre, né, os próximos cargos a serem preenchidos, né, porque ainda existem alguns setores órfãos, né, de diretoria. E saber também se há alguma possibilidade do retorno do Sérgio Moura, o superintendente, que ele pediu afastamento, e também a gente gostaria de entender se ele vai retornar para esse cargo. Como eu disse, né, a gente vem numa situação financeira complicada, estamos trabalhando dia e noite para tirar dessa situação. Existe um déficit mensal que é difícil cobrir enquanto a gente não parar de pagar juros, que a gente paga mais de 200 milhões de juros, se eu não me engano. Tem algumas situações complicadas que a gente precisa colocar em ordem. Logo quando eu entrei, eu tive uma reunião com os atletas e deixei muito claro para eles: a primeira oportunidade eu pago todos os atrasados que vocês possam ter aqui. E assim que entrou uma quantia, a gente tirou de uma situação, colocamos todos os funcionários em ordem aqui, atletas, enfim, direito de imagem, fundo de garantia, de todos aqui dentro a gente colocou em ordem. Só que eu deixei muito claro, a situação que nós vivemos hoje não quer dizer que amanhã também eu não possa atrasar, mas não vai ficar meses como ficava antes. Se ficar, é questão de dias, de horas, nós vamos estar colocando em dia. Então existiu um atraso que nós já estamos aos pouquinhos sanando, e terça, quarta, quinta-feira no máximo, está tudo em ordem novamente. E quantas pessoas já estão colocadas? Já hoje nomeei nosso novo diretor jurídico, né, Dr. Leonardo Pantaleão. O nosso marketing também já está tudo, acho que dia 17 definitivamente começa. Sérgio Moura é um grande amigo que trabalhou comigo na minha campanha, apostou na minha campanha durante 6 anos. Trabalhou muito, é tanto que eu saí vencedor da campanha. Isso mostra a capacidade dele, a qualidade dele como marqueteiro, como marketing. É tanto que eu recebi mensagens de presidente de clube: você está com o melhor, tenho áudios. Então isso só me faz a crer que eu realmente escolhi o melhor para o marketing do Corinthians. O financeiro, isso foi para nós uma surpresa desde sexta-feira, e nas próximas horas, entre hoje e amanhã, mais tardar quarta-feira, já estaremos com o nome também empossado. Sérgio Moura, volta sim ou não? Sérgio Moura, ele está afastado porque existiu muitas calúnias nele, né? E ele, como um bom corintiano, preferiu
como pessoa física, preferiu se afastar para não manchar a imagem e processar aqueles que culparam, né, sem determinadas provas, que agora, nesse inquérito, vai provar quem está errado. Presidente, aqui Fernando Vidotto da TV Globo, para a gente entender melhor a situação do Carlos Miguel, como é que está. Quando o Cássio decide jogar no Cruzeiro, vocês procuraram um goleiro, sabiam da situação da multa dele, tentaram renovar, aumentar essa multa? E como é que tem sido a conversa com ele nesses últimos dias? E se você acredita, você falou que ele ainda é jogador do Corinthians, você acredita que o Carlos Miguel permanece no Corinthians, será o goleiro do Corinthians na continuidade da temporada? Bom, primeiramente, para nós, até quando o Cássio falou na saída, foi uma surpresa, porque era um ídolo nosso, um grande goleiro, né, um grande atleta. Tentamos de tudo, você pode ter certeza. Foi uma saída tranquila, é o que ele desejava. Até na pergunta até teve uma pergunta para ele que o que faria ele com 37 anos, né, ser motivado ainda para jogar. Ele falou, acho que essa mudança de ares, tal, isso tudo nos faz bem. Mas tentamos de tudo. E assim, nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque o treinador que eles contrataram, fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho, nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão. E a gente está nessa incerteza, né? Mas existe a proposta, fizemos uma nova proposta também, já que a gente já vem fazendo, já vem trabalhando nisso há alguns meses, já nesse sentido, porque o atleta nos interessa e nós não gostaríamos de perdê-lo, né? Mas infelizmente, a forma que foi feito esse contrato, que é o que nos assusta, que é essas rotas que a gente está colocando no Corinthians novamente, precisa parar com isso, gente. Alguém que é corintiano tem que pensar, como quando for fazer esse tipo de coisa, pensar na instituição. Presidente, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. O senhor abriu a entrevista citando que, aliás, na abertura não, um pouco depois, o senhor acabou citando que tirou alguns profissionais do departamento, da diretoria no geral. Eu queria saber do senhor e a nação corintiana, né, que acompanha muito de longe o Corinthians, quanto que o pequeno colégio eleitoral que votou no senhor e elege os presidentes lá dentro do Parque São Jorge, o quanto esse pequeno colégio eleitoral atrapalha tanto a vida de 35 milhões de torcedores nas suas decisões? Por que é tão pequeno o colégio eleitoral? E se o senhor tem algum plano para que o torcedor, no geral, de fato, um dia consiga decidir o futuro do Corinthians nas próximas gestões ou na sua mesmo? Já estamos trabalhando para isso. Para que todo corintiano tenha o poder de opinar pelo seu clube, pela sua paixão. A gente está trabalhando isso. Estamos trabalhando isso muito forte. E hoje, desculpa, qual é o teu nome? Desculpa. Alex, desculpa. Fica. Alex, hoje acabou a política aqui. E eles sabem disso. Por isso que eles estão tentando fazer de tudo para que a gente não possa governar o Corinthians. Pela primeira vez o Corinthians tem um presidente que tem coragem de fazer as coisas que tem que ser feito. E nós estamos fazendo isso. O Corinthians está tendo uma reformulação. São só 5 meses, gente. Dê um voto de confiança. Para com isso. Os corintianos de verdade ali dentro do clube, os corintianos de verdade que estão fazendo isso, parem com isso. A próxima eleição é daqui 2 anos e meio. Se você pegar as minhas 2 campanhas, você nunca viu eu dar uma entrevista falar mal da gestão. Você nunca viu eu jogar alguma coisa para prejudicar o Corinthians.
Eles não estão prejudicando o Augusto, eles estão prejudicando a instituição. Querem descer a linha no Augusto, querem fazer alguma coisa, pega a parte, mas deixa a instituição, trabalha para o bem, como eu falei. O próximo presidente é corintiano, eu quero deixar uma gestão muito melhor para ele, para que ele faça uma melhor e o outro faça uma melhor, onde o Corinthians vai chegar ao patamar que ele nunca deveria ter saído. Então, acho que está na hora dos corintianos de verdade, venha nos ajudar, eu atendo todo mundo, eu converso com todo mundo. Então, o que a gente precisa agora é da união dos corintianos. O que eles estão fazendo é um absurdo, eles estão prejudicando a instituição, eles não estão prejudicando a mim. O que eles querem é o quê? Quem me conhece, para mim é o suficiente, eu não preciso dar satisfação para quem me conhece. E os que me conhecem, que acreditam na minha gestão, está tudo em ordem. Aqueles que não conhecem ou aqueles que estão falando o que tem que falar, para mim é indiferente. Porque eu estou aqui para o bem do Corinthians, eu estou tendo a coragem, estou aguentando tudo isso. Aguentei muita coisa até agora sem ter feito nada. Contratações, dei autonomia, muitas coisas erradas, mas assumi como presidente. Só que estou corrigindo. Então agora acabou a política. Agora vai trabalhar quem realmente tem capacidade e quem quer o bem do Corinthians. Agora o que eu peço para essas pessoas que estão jogando isso na imprensa, nota, essas pessoas que estão vazando coisas, se vazar uma coisa concreta, assume. A gente admite. Agora vazar coisa para o mal do Corinthians sem ter explicação, como esse caso da investigação, essas coisas, vem com provas concretas, prova que a gente tira quem tem que tirar. Agora não fazer isso. Isso só está prejudicando o Corinthians, tem que parar com isso. É muita inconsequência o que estão fazendo. Não é o Augusto que eles estão prejudicando, eles estão prejudicando o Corinthians. E eles eu não vou largar o cargo. Não tem impeachment, não tem golpe. Eles vão ter que nos engolir. E engolir também da forma de trabalhar profissionalmente e tirar o Corinthians dessa situação, assim como toda a nossa diretoria está acreditando e está se dedicando. Os que não estão mais aqui não era para estar. E agora o Corinthians realmente vai ser tocado de verdade, sem política. Presidente, aqui, bom dia, Gabi Guimarães, TV Band. Eu quero insistir na questão do Carlos Miguel, porque eu acho que tem algumas pontas soltas, né? De fato, como estão as conversas com o atleta nesse momento? Ontem, no apito final, a Marília Ruiz disse que, nas suas palavras, o Corinthians ainda tem esperança nessa permanência. A que se deve essa esperança? E se você considera que foi um erro a liberação do Cássio antes de garantir a renovação contratual com o Carlos Miguel? E, por fim, se ele realmente sair, tendo em vista a multa baixa e toda a dificuldade, o Corinthians já conversa e já procura no mercado outros goleiros? Obrigada. Já estamos conversando com outros goleiros, já tem um scout sendo feito. Essa nova gestão, ela sempre está pensando no futuro. A gente não está aqui brincando, a gente está realmente trabalhando em prol da instituição. O Cássio, não foi nós que liberamos, é ele que quis sair, não tem como o que fazer. Agora, a gente não quer pessoas aqui dentro que não queiram ficar aqui dentro. Né? Todo mundo tem o direito de querer ir embora ou querer ficar, e o que nós queremos daqui para frente é realmente as pessoas que queiram ficar aqui dentro, que queiram jogar pelo Corinthians, que queiram assumir essa instituição. Por isso que eu falei que daqui para frente, essa reformulação, ela é muito importante e nunca ninguém teve coragem de fazer isso. E a gente está tendo coragem, por isso que a gente está tendo essa pressão toda. A gente está tendo a coragem e o Corinthians precisava dessa reformulação. Vou te dar um exemplo de Real Madrid e Barcelona. Onde está o Real Madrid e o Barcelona que teve as gratidões? Pô, sou eternamente grato por todos aqui. Existiu uma história aqui. Mas eu acho que chega uma hora que se encerra. E aí a gente tem que... E o Corinthians hoje está passando por isso. E são só 5 meses, gente. Não é fácil fazer uma reformulação num clube do tamanho do Corinthians em apenas 5 meses. Por isso que eu peço um pouco de paciência e um voto de confiança. E para esses corintianos, que se dizem corintianos, esses inconsequentes, que parem de fazer isso e pensem na instituição. Venha nos ajudar, eu sempre abri as portas para todo mundo, assim como ajudei a gestão passada. Teve 2 patrocinadores que eram para entrar conosco se eu ganhasse a eleição passada, que chegaram para mim e falaram: Augusto, eu precisava do Corinthians, nós trabalhamos... Poxa, vai lá, acerta com eles. Ajuda o Corinthians. Eu não falei para eles assim, não vai lá, não ajuda eles não, diferente do que estão fazendo. Tem conselheiro vitalício inconsequente que chegou a falar em rede social que a Vai de Bet teria que sair do Corinthians. Esse tem que ser levado para a ética. E um cara desse tem que ser expulso do Corinthians. Porque onde já se viu um conselheiro falar esse tipo de coisa? Então essas pessoas, e eles se dizem corintiano. Como é que um conselheiro pode falar que uma empresa tem que sair do Corinthians? Ao contrário do que nós fizemos na gestão passada.
vai lá, ajuda o Corinthians. Pode ir lá, procure um marketing, procure as pessoas que cuidam disso. Então aqui nós só queremos daqui para frente quem que realmente quer ficar no Corinthians. É uma reformulação difícil, corajosa, estamos fazendo, tivemos gastos errados. Hoje a valorização do Corinthians é muito maior do que se gastou e o Corinthians está voltando a ser o que é, pode ter certeza disso. Presidente, aqui mais para o centro-esquerda, Felipe Brizola do Sport TV. Presidente, bom dia. Bom dia. Em relação à situação do zagueiro equatoriano Félix Torres, que foi trazido na sua gestão e que, mediante a uma parcela que não foi paga, o clube mexicano sinalizou a possibilidade de ir à FIFA. Como é que está essa situação, presidente? Questão de horas, dias, estamos colocando tudo em ordem novamente. Felipe, né? Desculpa, Felipe. Questão de dias, horas, estamos colocando, é que eu falei, hoje a gente tem um fluxo de caixa muito complicado, onde eu falei, pessoas do Conselho do Corinthians falar que as empresas têm que sair. Isso tudo não é a mim que estão prejudicando, é o Corinthians. E não pensam no Corinthians. Ao invés deles estarem nos ajudando, porque sempre uma empresa que chega até nós é de algum conhecido que tem acesso até nós. Então, poxa, essas pessoas tragam esses parceiros pra gente. Não peçam para sair. Coisas que por isso que está acontecendo tudo isso, essas coisas absurdas que vem acontecendo. Então a gente sabe que a gente tem um problema muito sério de caixa, fluxo de caixa, e estamos trabalhando de noite para que a gente busque novas receitas. Como eu falei, o nosso patrocínio Master em pouco tempo estará preenchido, para que a gente não tenha esse tipo de problema. E a gente sabe que chegam 10 contas por dia, a gente tem que escolher 1 e 2 e pagar. E as outras 9 e 8 a gente tem que conversar. No outro mês a gente chama eles, paga mais 1, 2, no outro. É assim que a gente está fazendo. Porque a situação é complicada, é difícil. E aí, ao invés dessas pessoas tentar nos ajudar, esses corintianos que se dizem corintianos tentar nos ajudar, eles acabam nos prejudicando e prejudicando esse fluxo de caixa que nós temos. Mas isso é questão de pouco tempo e já estará tudo resolvido. Presidente, aqui, sua esquerda, Thiago Salazar, TV Gazeta. Augusto, você falou de conversar sobre fatos. Eu queria voltar no assunto da WorkServe, a empresa de seguranças, porque queria que você explicasse que providência você deve tomar. A Versace ela não foi paga, ela não teve nenhuma nota paga, né? De janeiro até maio, o Corinthians não pagou absolutamente nada para a empresa, isso dito pelo proprietário da empresa, em ON, mesmo, a Gazeta Esportiva. E a WorkServe, pelo que nós pesquisamos, ela não tem o CNAE, ela não tem a regulamentação para fazer esse serviço, para prestar esse serviço, e ela também não tem a licença da Polícia Federal para prestar esse serviço. E isso, conversando com especialistas, pode causar a interdição de qualquer local que funcionários desta empresa estejam trabalhando. É uma demanda do Marcelo Mariano, que é um homem da sua confiança, mas que tem gerado atritos. Todos os meus diretores são de minha confiança, não é só o Marcelo Mariano. Que tem gerado atritos com outros membros da sua diretoria. Eu queria então saber que providência o senhor deve tomar, até para proteger o Corinthians de não correr nenhum risco daqui para frente, e por que a Versace parou de ser paga desde que você assumiu a presidência. Bom, primeiramente eu cheguei de viagem, eu estou há mais 8 dias. Pode deixar com ele, Olavo, pode deixar com ele. Que eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sempre foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. São Paulo também, eu já fui setor dos outros dois. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe o nosso patrocinador de Costa, se ela tem o KNAI. A ESE? Procura saber. Inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão. Existe isso, doutor Patalhão? Aquela empresa que foi... Não. Nós estamos verificando. Não, a Comissão de Justiça, mas eu acho que é justo. Você tem que não há irregularidade, não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber da onde são essas notas, de quais departamentos, como foi o aumento, como eu já expliquei aqui agora há pouco numa pergunta. Eu acho que você deveria também entender primeiro antes de você jogar e aliás, você faz isso, liga para nosso assessor, vocês têm 2 horas que eu estou mandando, você intima. Também não é verdade. Também não é verdade. Jô, faz favor, mostra o celular aqui. Se ele está mentindo, todas as matérias que a Gazeta se ele está mentindo, vamos mostrar para ele também que ele está mentindo. Eu vi a sua mensagem.
Então você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que dar satisfação para você. Só solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente eu dou um dia. Você jogou no ar do intermediário da VideBet? Joguei no ar, não, presidente. Eu publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou, posso responder? Você sabe que eu tenho Você perguntou e eu autorizei você ficar com o telefone. Mas eu lhe perguntei sobre a Workservice. O senhor não está respondendo o que eu perguntei. Então você... Não, eu vou lhe responder. Vou lhe responder. Porque a mesma empresa que você falou do KNAI, eu falei para você, normal. Eu também, eu falei para o senhor, a sua... Se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, Salazar, se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui é corrigindo todos os erros, você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir. Você manda para minha assessora de imprensa praticamente uma intimação. Ou você me responde isso que eu estou jogando para o ar daqui 2 horas. Você dá 2 horas para a assessora tentar saber de todas as coisas, porque senão em 2 horas você joga para o ar. Você joga para o ar e a gente tem que correr para se defender. Então eu só quero... Eu nunca te neguei... O senhor está cometendo uma injustiça e não é verdade. Isso aconteceu ontem. Não, senhor, nós vamos ter que falar a verdade aqui. Eu sempre solicito com um dia de espaço para respostas do clube, e o nome disso não é uma intimação. É uma solicitação de resposta e questionamentos sobre... Mas você fala, você tem 2 horas para me... Nesse dia houve uma situação atípica. Você fala que tem 2 horas para ela se identificar. 2 horas, assim como o clube também já nos solicitou, já fez demanda assim em cima da hora, presidente. Você está se tornando uma pessoa não grata, Salazar. Faça a coisa correta, você tem meu telefone. Eu sempre esclareci qualquer dúvida sua. Já teve coletiva aqui que não chegou jornalista a tempo porque fomos avisados em cima da hora. Essa situação atípica, ela acontece e aconteceu uma única vez. Na nossa gestão? Uma única vez. Na nossa gestão teve coletiva que vocês não foram avisados? Eu nem lembro se foi na sua... Falaram que faz 5 meses que eu não dou a coletiva. Tá vendo como você está falando? Não, coletiva, não falei do senhor. Salazar, você sempre me ligou. Eu sempre te falei a verdade. E eu sempre procurei como qualquer um. Eu só não gosto da maneira que você está agindo. Mas faça o seu trabalho que a gente vai responder e respeitar. Eu não sou ditador, jamais. Eu não vou cercear o trabalho de ninguém. Sou contra isso. Sempre vou te dar satisfação, sempre vou te falar a verdade. Se você está me criticando, eu vou te ouvir e vou corrigir. Não, eu sou um cara eu sou um cara que eu corrijo, Salazar. Se eu erro, eu tenho que ter humildade de entender que eu errei, como eu assumi e corrigir. Agora, eu tenho que ser capacitado e tenho que ser profissional de corrigir. Eu não posso insistir no meu erro. Perfeito. De boa. Se você tem uma matéria para soltar, dê um espaço maior para a gente poder te responder. Como eu sempre faço. Não, você não fez. Eu vi a sua mensagem. E dessa foi eu vi sua mensagem, você dizendo 2 horas. Mas enfim, vamos entrar na sua pergunta. Tudo bem, enfim, vamos lá. Tá? Vou te respeitar. Eu só acho que você deve mudar a sua postura daqui para frente. Ligue para a gente, dê um prazo maior. Se você tem alguma notícia que você quer publicar para saber se ela é verdade ou não, pode nos ligar que nós vamos te passar. Sim, nós estamos aqui, é dever nosso, é obrigação nossa. Vocês que têm o microfone, vocês que trabalham na televisão, vocês têm o poder de passar essa notícia para o corintiano, que para nós seria ótimo isso. É através de vocês que chega a notícia para o torcedor. E é isso que eu quero. Eu quero trazer o torcedor para que ele possa acreditar na gente, para que ele possa nos ajudar, e ele vai tirar o Corinthians dessa situação. Então, a gente nunca vai te negar nenhuma informação, como eu nunca neguei. Ao contrário. Entendeu? Eu cheguei agora, estou entendendo do que aconteceu, como eu já expliquei, existem 2 empresas, né, que foram trocadas, tem aumento de funcionários, fui criticado por abaixar o preço do título para que a gente possa trazer mais famílias para dentro. Hoje a gente arrecada, se eu não me engano, mais de 300 mil reais de associados, quer dizer, aumentou a receita. Então tudo isso a gente trabalhando para buscar receita, porque o nosso clube não é sustentável, você sabe. Sim, então eu tenho que trazer o sócio. Eu sou do tempo que nós tínhamos 100 mil sócios ali dentro, que eu tinha que pedir licença para molhar o pé. Pô, isso era maravilhoso e o Corinthians não era o que é hoje. Por quê? Porque hoje se tornou comercial, a coisa se tornou... hoje o Corinthians é muito grande. Então eu acho que a gente quer fazer a coisa para o corintiano, a gente quer fazer o bem, a gente quer trazer receita e a gente está sendo cerceado disso. A gente está sendo praticamente enforcado para que a gente não faça isso, porque não querem o bem do Corinthians. Então, você pode ter certeza, ninguém está trocando uma empresa boa por uma pior. A gente sempre está trocando uma empresa boa e com uma condição financeira melhor. Que é isso a nossa obrigação, é essa meta que nós estamos cobrando da diretoria, Salazar. Então, vamos entender melhor o caso. A gente vai te explicar isso para você publicar realmente o que é verdade, o que é mentira. Você pode ter certeza, se você tiver certo, eu vou corrigir. Se você tiver errado, você vai pedir desculpa, pode ter certeza disso. E é isso que a gente quer. E o que você tiver, qualquer dúvida, Salazar, você tem meu telefone direto, meu particular, e eu nunca neguei para ninguém.
Pode ligar e perguntar que a gente vai te responder com o maior prazer. Tudo bem, presidente. Como o pessoal aqui da assessoria sabe, não teve nenhuma matéria que nós publicamos que eu não consultei o clube antes. Eu sempre dei a voz para o clube Você antes, deu que a intermediadora, mesmo hoje a gente interrompendo o contrato, ela receberia até o final do contrato. Isso não é verdade. Eu não. Ela recebe qualquer contrato de qualquer clube com intermediação, ela recebe enquanto tem vigência. Rompeu o contrato, ela para de Mas você receber. disse isso no ar que receberia até o final. Não, presidente, desculpa, o senhor está me confundindo com alguém. Não disse e jamais diria isso. Se eu errei, me desculpa, mas foi o que eu vi. Tudo bem, isso acontece, é muita gente, é muita notícia. Inclusive, eu fico feliz porque eu sei que o pessoal não gosta de algumas matérias, mas até agora nenhuma foi contestada. São todas fatos. Contratos, assim como esse da WorkServe. Procurei o proprietário da empresa, peguei os contratos, peguei... Você soltou a primeira viagem nossa, que nós tivemos mais de 80 convidados. Verdade. Pela primeira vez cerca de 80. Pela primeira vez na história do Corinthians, um convidado do Corinthians pagou sua despesa. Eu não levo nenhum convidado sem ele pagar sua despesa. Eu não disse que o clube... E fui criticado por isso. Só que na minha gestão, ninguém viaja de graça. Ninguém vai tirar proveito do Corinthians, mesmo porque quem viaja tem condição. Se tem condição, qual o problema dele pagar? Ajuda o Corinthians. Hoje está todo mundo pagando satisfeito. Então, nunca ninguém viajou no Corinthians sem pagar despesa conosco. E vai ser assim. A gente tem, às vezes, um convidado. E o dia que você falou e você me provou que mandou e a pessoa não respondeu, por isso que ela não está mais aqui, foram 8 convidados. 8. E eu falei para você, é só ligar para o hotel e ver quantas pessoas foram e quem pagou o hotel. Então, todos pagam pela primeira vez na história do Corinthians. Isso é para o bem do Corinthians. Como eu falei, eu tenho um cartão corporativo, não gastei R$1. Estourou o meu pneu, eu fui viajar e o meu pneu ficou aqui, o segurança arrumou, não quero fazer nenhuma demagogia, não gosto, mas acho que vocês têm que saber. O Corinthians pagou R$900 do pneu, eu cheguei, eu depositei. Eu não quero, o pneu é meu, mas está usando o carro. Aliás, eu quero agradecer a Divena, porque ela está nos patrocinando, eu, o treinador e o diretor executivo, com um carro cada um. Eu ando com a Mercedes da Divena, que estão falando um monte de coisa. Isso economiza, agradecer a Divena, porque eu economizo R$13 mil de aluguel do Corinthians. Ela me dá esse carro de graça. Para mim, para o diretor executivo e para o treinador. E com isso, para fazer a propaganda deles, eu agradeci ao Toninho. Obrigado pela Mercedes que ele me deu, que eu estou andando. Que no clube estão falando que eu estou andando com um carro de R$1 milhão. Um carro 2018 que custa R$300 mil. Então, obrigado a Divena, porque isso dá uma economia de R$13 mil no aluguel do carro do Corinthians. Até isso eu faço. Perfeito. Só para deixar claro, eu não disse que o clube pagou. Você tem meu telefone, Salazar? Pode me ligar a hora que quiser que eu te respondo com o maior prazer. Tá bom, eu queria só reforçar esse negócio da WorkServe. O senhor disse que vai averiguar, é isso, certo? Sim, claro. E a outra pergunta eu queria voltar no caso que a Lívia citou do Sérgio. Porque a gente percebe não, a informação, o Sérgio deu uma entrevista dizendo que pretendia voltar. O senhor tem elogiado muito ele, mas está em vez de contratar uma outra pessoa, né? Provavelmente deve ser o Vinícius. Não, ele já estava contratado. O Vinícius? Antes. Só que ele tinha um compromisso com a empresa, que é assim que nós estamos... Tá. Ele já, não só o Vinícius, como a Renata, que é uma outra pessoa de marketing, que nós estamos mudando tudo, estamos colocando pessoas qualificadas, aumentando os departamentos, aumentando a parte comercial, como eu sempre disse, nós teremos um comercial, nós teremos um marketing profissional e teremos um comercial para o clube. E a demanda é muito grande, então nós estamos qualificando mais ainda para que a gente possa ter uma condição de buscar parceiros no mercado. A grande dúvida que fica para o senhor esclarecer, o Vinícius, ele vem para o lugar... Quem disse para você que é o Vinícius? Não, eu estou dizendo, uma informação. O Vinícius vem para o lugar do Sérgio. Você não quer falar em nome, a gente não fala em nome. O próximo vem para o lugar do Sérgio. Você vai interromper. O marketing foi cortado. Vem para o lugar do Sérgio, ou o senhor ainda pretende trazer o Sérgio de volta? Porque o senhor sabe que o presidente do conselho não quer o Sérgio de volta no clube. Ele quer que rompa o contrato. E a gente ouve dentro do Corinthians que o contrato está suspenso e não rompido com o Sérgio Moura. Eu queria só que o senhor explicasse. Está suspenso, está rompido, vai voltar ou não vai voltar? O contrato do Sérgio está suspenso. O Sérgio que pediu licença do cargo para poder processar quem ele tinha que processar. E para não manchar a imagem como funcionário, ele também não pode fazer isso. Então ele se afastou e prova a sua inocência. Como eu disse, o Sérgio é um dos... Eu trabalhei 6 anos com publicidade, conheço um pouquinho. Fiz de tudo na minha vida, não sou nenhum expert, mas a gente tem uma noção de cada coisa. E o Sérgio me fez vencedor da campanha junto à parte de marketing. Claro que eu tenho a minha parte como sócio do clube, como batalhador que sempre fui na minha vida, sempre correto com as minhas coisas. E o Sérgio, a parte de marketing, fez com que eu também vencesse a minha eleição. É um dos melhores marqueteiros que eu conheci na minha vida. Tive grandes informações dele. E espero que ele prove
Espero não, ele vai provar porque não tem nada disso. Aliás, já está sendo provado que as pessoas que disseram que tem coisas, não tenho nada. Mas como não tem, você fala numa televisão que você tem. Então, calma que vai ser resolvido. Ele vai provar, com certeza. Augusto, é o Marcão, daqui da TV Rádio Marcão da Fiel. Tem uma pergunta em 2 pontos. O primeiro, até que o momento que prove que alguém é culpado, ele é inocente. De tudo que for jogado nas redes, nos noticiários, aquilo que não for provado que o clube ou as pessoas que estão sendo indicadas como culpadas não sejam, quais serão as atitudes que o Corinthians irá tomar? Primeiro ponto. E o segundo, o ex-presidente tinha dificuldade de fazer matemática, né? Na multa do Carlos Miguel. Que, segundo ele, deu desconto de 96%. Tudo orquestrado, multa, Marcão. Né? Tudo orquestrado. Tudo E, para nos final, enforcar. e agora veio isso aí em 2024, o contrato do goleiro vai até 25. Mas esse é o erro dele, fazer o quê? Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, haviam pessoas no departamento de futebol. Como que eles conseguiram a arte da própria incompetência de não se atentar a isto e conversar com o goleiro antes, já que ele era o substituto natural do Cássio? Um diretor de futebol que deixou passar, outro deixou passar. Como é que vai ser gerido daqui para frente se há situação de haver outros casos assim? Marcão, desde o dia que nós assumimos, não só o profissional quanto a base, para você ter uma ideia, quando nós ganhamos a eleição, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Claudinei Alves, verifique todos os contratos dos atletas que estão indo para a Copa São Paulo. Foi identificado, se eu não me engano, não foi, Claudinei? Que o contrato dele venceria antes da competição. Ou renova ou não vai para a competição. Acabou, não tem isso mais. Então, desde que ganhamos a eleição, Marcão, todos os contratos estão revistos. Só que não tem o que fazer, cara. Isso é contrato. E o que nós fizemos? Logo no começo, chamamos para conversar. Quem estava dirigindo isto era um outro diretor de futebol que teve esses problemas todos. E acho que foi dito até pelo empresário dele que teve a negociação com ele e eu não sabia disso. E assim que saiu tudo isso, assim que o Fabinho entrou, a primeira coisa que o Fabinho fez foi analisar todos os contratos do profissional e todos os contratos junto do Sub-20 para que começasse negociações. Assim como foi feito com todos esses garotos que subiram da base para o profissional, que o Claudinei junto com o Chicão e junto com o Fabinho pilotaram essa parte de renovação. Todos com uma multa do tamanho do Corinthians, no qual a gente possa fazer um trabalho com esses atletas sem que venda mais de graça, sem que o caso do Carlos Miguel possa ser que chegue alguém aí, pague essa multa irrisória pro tamanho do atleta que ele é e leve ele embora. Então houve uma tentativa de renovação com o Carlos Miguel lá atrás. Já vem há um tempo. Já vem há um tempo. Então o erro foi de quem saiu, porque deixou essa multa baixa e não conseguiu acertar antes. Pega os nossos contratos, Marcão, é tudo 100 milhões de euros. Pega nossos contratos. Se a gente faz um reajuste, hoje, onde entra o trabalho de Chicão, onde entra o trabalho de base, dessa garotada com uma performance, onde a gente está qualificando mais com profissionais, está aumentando a equipe, porque precisa disso. Aí essas pessoas já sabem quais são os atletas que têm essas condições de subir. E aí sim, começa a se fazer um contrato onde futuramente ele vai nos dar grandes receitas, ao contrário do que fizeram. Nós não vamos fazer um contrato de 100 milhões de euros e final do ano que vem ele vai receber, são 10 para sair. Isso não existe, isso é um ativo nosso. Isso é um ativo. Qual o problema Então, encerrasse o contrato dia 31 de dezembro, já que a multa ia acabar, se encerrasse o contrato ali. Agora, é um absurdo a pessoa fazer um contrato de um atleta aqui promissor, do tamanho dele, um excelente goleiro, faz um contrato até 2025, 2026 e a multa diminui e justo aonde nós entramos para assumir o Corinthians. Processo criminal, você pode ter certeza disso. As pessoas que fizerem isso vão pagar. Não tem acordo, tá? Sempre fizemos isso. A gente sempre jogou muito claro aqui. Então esses inconsequentes, esses traíra que fizessem esse tipo de coisa, eles têm o direito agora de provar. Se não provar, serão todos processados. Assim como esteve a briga no Parque São Jorge, as pessoas foram suspensas, a gente está agindo rigorosamente dentro do nosso estatuto. Essa gestão, ela cumpre o estatuto.
E outra, o Romeu Tuma ele fez comissões para participar de todos os departamentos, que inclusive eu falava isso na minha campanha. Tem que trazer essa responsabilidade de volta para o conselheiro. O conselheiro ele é eleito para investigar, ele tem que participar da gestão dele como conselheiro. E isso... Posso. Augusto, bom dia. Leonardo do Casal, meu podcast. Não vou fazer um podcast aqui, eu prometo. Augusto, você sabe que a gente está aqui hoje representando a torcida, como todos, a gente é uma voz que vem de fora. E, cara, quando você vai em algum programa, fala uma coisa e depois não é verdade, isso perde credibilidade com a torcida. Qual programa que eu fui não falei a verdade? Do Cross. Qual? Você falou que a dívida do Corinthians era de 50 milhões com o Carlos Augusto. E depois era 4. Só que só em janeiro de 25 você falou que seria 4. Não, 24. Não. Às vezes alguma interpretação, não. Se a gente está participando disso, não tem como eu te falar isso, Léo. Tá. Não tem como... enfim, algumas declarações que às vezes você fala e não acontece. Qual, por exemplo, Léo? Me fala, me desminta então aqui. Como da Vaidbet, por exemplo. Qual? Você falou que a Vaidbet não sairia do clube no programa do Cross. Você falou assim... A Vaidbet não vai sair, tá tudo certo. Sim, eles me garantiram isso, Léo. E na sexta-feira a gente... Eu tive uma reunião com o advogado deles, Léo. Ele veio até São Paulo. É tanto que quando saiu na mídia, a Vaidbet vai rescindir, eles soltaram uma nota. Ao contrário, nós estamos muito felizes com o Corinthians, estamos fechados. Agora é a mesma coisa, Léo. Você me fala alguma coisa aqui, agora daqui a pouco você muda de ideia, mas o Léo me falou que eu poderia confiar. Como o Carlos Miguel também. Pode confiar. E de repente pode pagar multa e ele vai embora. Eu tô te falando o que ele me falou. É mais fácil, então. Aí eu vou estar mentindo para você. Não, ó, Léo. Talvez ele saia, talvez ele não saia. Eu quero sempre te falar a verdade, Léo. Sim. É isso que a gente espera de você, Augusto. Bom, em relação ao Rosala Santoro, Augusto, tem a ver com a sua relação, a saída dele tem a ver com a sua relação com o Marcelo Mariano? Não só o Rosala, mas como os outros que saíram. Pois hoje se fala no Parque São Jorge que você não escuta mais sua base, que você só escuta hoje o Marcelo Mariano e o Sérgio Moura. Pô, manda essas pessoas virem falar comigo, manda elas cobrarem. Isso é um absurdo, eu escuto todo mundo, cara. Isso é um absurdo, eu tenho personalidade própria, eu sou homem, rapaz. Não existe isso. Por isso que eu falei, a caneta agora é minha. A gente teve uma parte política, vice, diretoria, algum departamento, tivemos isso. Mas com pessoas que a gente imaginava qualificadas, pessoas técnicas. E não provaram isso, por isso que foi trocado, Léo. Agora, aqueles que saíram, que para eles não está mais confortável, gostaria eu de falar tudo aqui, meu amigo. Gostaria eu de falar muito aqui. Só que infelizmente a gente não pode. Bom dia, presidente. Careca Bertaglia, voz da torcida do GE e da página Análise Fiel. Queria falar do mercado. Estou aqui na sua esquerda. Desculpa. Só para ficar claro e não criar uma falsa ideia para o torcedor, você falou hoje na entrevista que falou com os jogadores. Você deve ter perguntado para o Carlos Miguel se a intenção dele é ficar ou não no Corinthians. Essa é uma questão simples, sim ou não. E a outra, no começo do ano foi contratado na sua gestão um analista de mercado, Thiago Gasparino. E hoje, pelo que eu tenho de informação, ele não tem acesso à comissão, não tem acesso a treinos. Se o Corinthians está com tanta dificuldade financeira, se não tiver ninguém analista de mercado trabalhando diretamente com a comissão, você não acredita que o Corinthians vai ter mais dificuldade para contratar alguém no mercado tendo poucos recursos? Obrigado. Primeiramente, ele está sendo usado e muito. Eu te trago aqui os relatórios que ele faz. As informações que estão chegando para você é o que a gente fala. As pessoas jogam e eu tenho que correr para provar. Tá? Inclusive, eu posso até pegar um relatório e te mostrar que é ele que está fazendo todo o scout que o treinador acha que possa compor o nosso elenco, ele que está fazendo. Agora, a gente precisa ampliar o departamento. Como a gente sempre falou, a gente quer qualificar todos os departamentos, assim como está ampliando o departamento médico, fisiologia, fisioterapia. Inclusive, é uma coisa que nós implantamos também, que aí falaram, pô, tá indo 2 ônibus, porque um monte de convidado. Ao contrário, nos ônibus só vai departamento médico, fisioterapia, porque leva hoje todo o equipamento. Antigamente se viajava com um fisioterapeuta só, hoje viaja com 3. Por isso que essa recuperação, nós estamos preservando muitos atletas. A gente está aumentando toda a qualificação aqui para dar estrutura para esses atletas em termos de recuperação. Hoje acaba o jogo, para você ter uma ideia,
Eles já fazem a recuperação no próprio vestiário, seja onde quer que seja. Além de tudo, nós temos a comodidade que se um ônibus quebra, tem um outro que possa colocar todos e levar. Isso é uma... Para a gente não ter nenhuma surpresa num ônibus que possa quebrar alguma situação. E hoje a gente aumentou muito a nossa equipe que viaja, para a gente poder dar essa qualidade para esse atleta de estrutura de recuperação, porque os jogos a cada 2 dias você já está num outro jogo, né? 3 dias você já tem um outro jogo. Então, aumentou muito a equipe. Então, e qualquer outra pergunta, desculpa. Carlos Miguel, sim, eu sou muito verdadeiro. O Carlos Miguel, ele mesmo fala, presidente, se chegar uma proposta, é um sonho jogar na Europa. E a gente tentou de toda forma. Se chegar já existia uma proposta. Se chegar alguma proposta, pô, nos fale. Se o problema for financeiro, a gente tenta uma equação. Enfim, a gente está em todas as conversas, tá? Tá tudo tranquilo. Sim, a gente está sendo muito verdadeiro. A intenção de todo atleta, que o Corinthians é a maior vitrine do mundo, cara. Que o Corinthians, todo mundo que joga aqui, joga em qualquer clube do mundo. E é o sonho de todo atleta jogar na Europa, jogar em tudo quanto é lugar. Presidente, Natália Santana, da Rede TV. O senhor falou uma palavra forte, que é traição. Mais uma vez, a gente gostaria de saber, o senhor quer citar nomes ou citar a situação da traição? E o que a sua gestão vai fazer a partir de agora para se proteger de possíveis novas traições? No final do inquérito, você vai saber quem são os traidores. Bom dia, presidente. Érico Magalhães aqui. Presidente, essa semana passada, na verdade, o doutor Armando Mendonça, seu vice, deu uma entrevista para o Pedro Ramiro, o canal do Pedro Ramiro, e ele citou que foi processado por Sérgio Moura, com algumas acusações, sem muitos detalhes. Isso chegou para o senhor? Como que chegou? Ou se foi tratado interno? Sim, o próprio Armando me procurou, inclusive aqui no CT, que foi processado, eu teria que fazer alguma coisa. Eu falei, cara, se você fez alguma coisa, é só você se resolver, tudo certo, prova que não tem nada a ver. Agora, eu não estou sabendo, isso é um inquérito de segredo de justiça. E eu falei para ele, eu não estou sabendo. Você não vai tomar atitude? Eu falei, mas eu vou tomar que atitude se o funcionário não está mais aqui? Que atitude você quer que eu tome? Tome você. Se defenda e está tudo certo. Se você não fez nada pelo que ele está processando, você está me dizendo que ele está te processando. Se você não deve nada, assim como ninguém deve nada, está sendo provado na justiça. Então é simples, Armando. Prova na justiça que você não deve nada e está tudo certo. Bom dia, presidente, tudo bem? Vitor Boni, Jovem Pan. Você falou agora há pouco sobre a situação do Félix Torres, que já vai ser resolvido, segundo o que você comentou. E eu queria também que você atualizasse também sobre uma suposta dívida com o Talheres sobre o Garro, se ela existe efetivamente, sobre a situação do Rojas, e se você trabalha já pensando que pode haver um transfer ban. Se existe essa possibilidade, se você pensa nela. Não, não existe. Vamos pelo Garro. O Garro está no contrato. Se eu trago aqui, o imposto é meu, eu pago. Se eles são de lá, o imposto eles pagam. Se nós combinamos, vamos supor, vou dar um exemplo. Não sei agora o valor real, mas estou te dando um exemplo. Se for $1 milhão, ou se for 4, se for 10 milhões de dólares, é que está no contrato. Foi o que você nos ofereceu, pagamos. Agora, se o imposto lá dentro é seu, é devido, é você que tem que pagar. E, se eu não me engano, acho que é nesse sentido que tem. Mas está tudo certo, nós não devemos nada, está tudo dessa forma, está tudo em paz. Agora, do Rojas também, nossos advogados estão todos cuidando disso. Isso é uma parte jurídica, no qual nossa parte aqui já tudo foi feito, agora está no nosso jurídico. Quanto a isso também a gente não se preocupa com isso, não. Augusto, bom dia, presidente, tudo bem? Raul Moura, CNN Brasil. Augusto, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, qual a ligação do Alex Cassundé com você, intermediário da patrocínio da VaiDebet, e também queria saber em que você se responsabiliza pelos erros da gestão, qual a sua parcela de culpa nesses 5 meses que o Corinthians está com dificuldade no campo e também fora de campo, né? A diretoria toda, praticamente, muitos diretores saindo. Qual a sua parcela de culpa nisso? Vamos lá, por etapa. A primeira pergunta do Alex. Isso, qual que é a ligação do Alex? Eu vi 2 vezes. Primeira vez eu fui fazer uma live que a gente não tinha estrutura, fui fazer uma live na agência dele, que dizem que cheguei lá uma grande estrutura, que a gente tinha uma live com os influenciadores na minha campanha. Foi numa noite no qual o Vilarão e o Sérgio me levou. Foi o Vilarão e o Sérgio que me levou, não conhecia. Foi a primeira vez que eu vi. E a segunda vez foi na transação. Nunca falei por telefone. Se eu ver aqui, talvez eu nem conheça. Parece que já cruzou algumas vezes, não conheci, me falaram. Poxa, não conheceu. Então, assim, não tenho nenhum...
não sei, assim, nunca falei por telefone, nunca conversei, nunca tomei café, nunca almocei, nunca jantei, não tenho nenhuma relação. A outra, desculpa. Cara, assim, a gente tenta fazer o melhor. Como eu falei, errar, a gente erra, é ser humano. Talvez a parcela de culpa é ter colocado as pessoas que eu imaginava que fosse capacitada no lugar errado. Talvez seja isso e nós estamos corrigindo. O meu trabalho é esse. Eu acho que não. Se você for analisar, não fui eu que contratei. Não sou eu que. A minha parte, a minha relação, a minha parte como presidente é a parte comercial, é a parte de entender tudo, é a parte de aprovar tudo. E o que chega até mim já chega com uma certa anuência e eu sou obrigado a. Algumas coisas a gente concorda. Entendeu? Não tem. Então, claro que a gente erra, eu tenho meus erros. E o meu erro foi colocar pessoas onde não deveria ter colocado. Agora, do resto, a gente está trabalhando para trazer grandes receitas. Aí eu trago. Quem analisa é o meu jurídico, é o meu financeiro, e o que eles aprovam eu assino. É assim que funciona. Bom dia, Augusto, Cauê Arnese. Augusto, aparentemente, tanto você quanto o Corinthians ficou muito chateado com essa situação, com a saída da VaidBet, né, nosso patrocinador master, e você falou por diversas vezes que o Corinthians está sangrando financeiramente. Já estão sendo faladas de algumas possíveis novas patrocinadoras master, né? Foi falado da aposta ganha, da Betano. Queria saber de você como que o Corinthians está lidando com essa situação e se já realmente tem algo engatilhado, porque o Corinthians já está sofrendo muito financeiramente. Sem o patrocinador master, então, queria saber de você como que está a negociação para um possível novo patrocinador. Obrigado. Olha, a VaidBet saiu. O Corinthians é muito grande. A instituição, ela dá o retorno para qualquer empresa, como eu falei. Saiu uma, já tem 6, 7 que... Não só bets, mas como empresas mesmo. Porque a credibilidade é muito grande e o retorno é maior ainda. E isso eu fico muito feliz porque mostra que a gestão ela tem uma credibilidade muito grande. Vocês não têm ideia, foi um dia renunciado no mesmo dia. Isso foi de manhã, se eu não me engano. Quando foi até o final do dia já ficamos em reuniões com várias ligações, várias situações. Agora a gente está conversando com várias empresas aí. E se Deus quiser, em muito pouco tempo devemos anunciar. Augusto, bom dia. Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva. Falando um pouco das finanças do clube, se a gente for pegar o último balanço que a gente teve acesso, que está sendo analisado, que é o de março, a dívida do Corinthians ela chegou a 2,1 bilhões de reais. E ao mesmo tempo você fala que não pretende negociar jogadores, tipo o Wesley, que está sendo muito valorizado, e você quer reforçar o elenco para o restante da temporada. Eu quero saber como que essa conta vai fechar? Como que você vai fazer isso sem prejudicar ainda mais os cofres do Corinthians? Obrigado. Por isso que eu trago a responsabilidade para mim. É obrigação minha como presidente. A obrigação minha como presidente é ir para o mercado. Se essa responsabilidade não é que eu não quero vender o atleta, eu não vou vender mais barato. O Corinthians não vai. O Corinthians é uma referência no mundo em formação. E o Corinthians não sai oferecendo atleta. São eles que vêm querendo comprar o atleta. Então, se eles estão querendo comprar, paga o preço justo. Se os outros vendem bem, por que nós não podemos vender bem? O Corinthians sempre teve... Os últimos anos, o Corinthians tem a fama de vender muito mal. E olha o Murilo, como é que tá. O Moscardo, que já vai volta ativa. Quantos jogadores do Corinthians? O Martinelli, que está no Arsenal, que passou por aqui. Quantos? Enfim. Então, eu acho que o que nós precisamos daqui para frente é valorizar isso. Quando eu digo, por mais problemas que nós temos financeiramente, temos que saber vender. Eu vou me sacrificar com isso. Aí eu trago a responsabilidade para mim, que é obrigação minha. Se eu não quero vender esse atleta, eu tenho que buscar receita de outro lado. Então não é que eu não quero vender o Wesley, eu só não vou vendê-lo barato, eu vou vender pelo preço justo. E o Corinthians vai voltar a ter essa credibilidade de vender atletas pelo preço justo. Augusto, aqui ó, Caio Coelho. Gostaria de saber qual a possibilidade hoje da renovação de contrato entre Corinthians e Nike. E se tende os valores a aumentar dessa parceria, visto que gera bastante retorno positivo tanto para a fornecedora de material esportivo quanto para o Corinthians também. E qual que é a probabilidade de renovação? Tem grandes possibilidades. A gente já está em conversa. Pela primeira vez, um presidente vai lá e um presidente vem cá. Então a gente trabalha muito para isso. Eu faço questão de participar de tudo, eu faço questão de sempre estar presente. Já existiu umas 4, 5 conversas. É uma das maiores empresas do mundo. Estamos muito satisfeitos com a Nike. Depende deles.
É claro que está defasado, existe reajuste e a gente está conversando para isso. Augusto Melo, canal Saulo da Fiel, bom dia. Augusto Melo, ontem eu estava acompanhando o Mesa Redonda, o delegado está tomando conta do caso do Corinthians, da Vadibet, sobre acusações. Ele falou que no momento o Corinthians não tem nada a ver com isso, é inocente. A pergunta é, praticamente você já respondeu, mas vou perguntar de novo. Vadibet quebrou o contrato. Não seria cabível você já entrar com uma ação contra a Vadibet? Porque assim, não foi provado nada contra o Corinthians no momento. Ou vai esperar isso prolongar? E a segunda pergunta é auditoria ou consultoria no Corinthians? Bom, vamos lá. Isso nosso jurídico está cuidando disso, e ainda mais agora que eu nomeei uma pessoa muito qualificada, competente. Isso é com o nosso jurídico. Daqui para frente é com eles, mesmo porque se existe um inquérito, a gente precisa esperar o inquérito aí se encerrar. Não tenho dúvida que vai ser o mais rápido possível, porque Corinthians está tudo em ordem, foi feito compliance, passou pelo nosso jurídico desde o primeiro dia, então tem aprovação do nosso jurídico. A gente só assina quando o jurídico aprova. Sem isso, então eu tenho o respaldo de tudo isso. E hoje a gente tem um novo jurídico, super competente também, no qual isso vai ficar com eles, não é comigo mais, entendeu? E qualquer outra pergunta, desculpa. Uma consultoria. Eu mesmo também tive esse problema, errei de falar que era uma auditoria, porque foi me passado isso. Quando me trouxeram a empresa, que foi por alguém que não está mais aqui também, que contratou a empresa, eu contratei a empresa para auditoria. Me passaram como auditoria, eu falei, ótimo, então que faça auditoria. É tanto que eu tive várias situações com eles. Se tiver alguma coisa, o torcedor vai saber, pode ter certeza disso, isso é ordem. Então é uma consultoria, mas dentro dessa consultoria se pega tudo. Claro que não é uma auditoria minuciosa. Tem o Raul aqui que sabe muito bem disso, poderia falar melhor. Mas o que a gente espera realmente, que é o que já detectou uma dívida enorme com aumento de mais de 400 milhões, 500 milhões, se eu não me engano. Quer dizer, isso ninguém cobra. Eu não me lembro da gestão passada dos ex-presidentes ser cobrado por isso. Numa gestão aumentar de 400 para 900 milhões. Eu não me lembro de ter alguém cobrado isso. Eu não me lembro de alguém ter jogado tantas coisas na rede social para prejudicar a instituição. Ou seja, será que é porque a gestão mudou? Será que é porque essas pessoas hoje têm que pagar estacionamento para entrar dentro do nosso clube? Essas pessoas são corintianas de verdade? Por que elas não pensam no Corinthians como eu falei? Vamos parar, chega. O Corinthians precisa da ajuda de todos. A gente atende todo mundo, a gente ouve todo mundo. Vamos ajudar todo mundo. Chega. Vem nos ajudar, vamos tirar o Corinthians dessa situação. A eleição daqui a 2 anos e meio, volte. Faça uma proposta melhor que a nossa, porque nós vamos entregar um clube melhor do que nós pegamos. Augusto aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Pouco antes de você embarcar para a Europa, nessa viagem recente que você fez, a Vadibet enviou a notificação ao Corinthians cobrando esclarecimentos. Foi respondida essa notificação na quinta-feira, justamente o dia que você volta, e que era o último dia a qual a notificação admitia esse retorno do Corinthians. Por que você não pensou em antecipar o seu retorno da Europa para resolver esse tipo de situação e retorno no último dia em que essa resposta seria aceita pela empresa? Obrigado. Porque eu tinha reuniões tão importantes quanto. O dia que eu dormia mais cedo em Londres era 3 horas da manhã. As reuniões chegavam a acabar às 5 horas da manhã. E no outro dia, 8 horas, eu estava visitando o clube e reuniões. Não foi uma reunião não foi uma viagem de passeio, foi uma viagem extremamente cansativa. Aliás, eu cheguei na quinta, na sexta eu teria que embarcar de novo para a Europa. E eu falei, não tenho condições de viajar agora. Talvez nesses próximos dias, que era para ir também, são conversas. E mesmo lá, eu sempre estava a par de tudo. E nós falávamos por telefone. Agora, é o Corinthians. Se sai uma, tem 10 querendo entrar. Isso, eu fico feliz pela credibilidade que a gente está passando. E só na sexta-feira foram 8 empresas que nos ligaram. Isso mostra o tamanho do Corinthians, o retorno. Procura saber quando entraram e o quanto cresceram. Atingiram o que queriam atingir. E hoje o Corinthians está aí, já tem conversas. Isso eu fico feliz porque mostra a credibilidade. E não sei por que tanto esse alarde. Saiu, vai entrar uma. Saiu uma, vai entrar outra. Sai outra, vai entrar outra. Temos que ter a capacidade de trazer outras. E é isso que a gente está fazendo, trabalhando para isso.
Pessoal, estamos encerrando a entrevista coletiva. Muito obrigado, presidente Augusto Melo. Obrigado a todos. É um prazer, obrigado. Ajude a gente. O Corinthians precisa sair dessa situação. Vocês têm meu telefone, vocês têm o telefone da nossa assessoria, vocês têm acesso aqui. Eu estou fazendo com vocês o que há muito tempo ninguém fazia. A gente está... Essa parceria, eu acho que é um direito. Vocês valorizam nossos ativos. Jogadores, comissão, está voltando aí no programa de vocês, coisa que não dava esse direito. A gente está fazendo uma coisa muito parceria com vocês. Então sejam conosco parceiro também. A gente não vai criticar vocês. Podem falar do Augusto, mas fale construtivamente. Que eu vou ouvir, eu vou corrigir, eu sou ser humano, eu sou passivo de erro. Só que eu tenho família por trás de mim. Eu tenho exemplo para dar para meus filhos. Então seja construtivo, não destrutivo, que é o que vocês estão fazendo com a minha vida. E nada vai fazer eu desistir do Corinthians. E não vai haver golpes. E nós vamos ficar até o final para o bem do Corinthians. E nós vamos tirar, junto com essa diretoria maravilhosa que hoje está aqui, que acreditam no Corinthians, que estão largando a sua família, estão deixando de trabalhar, dedicando as suas horas aqui para tirar o Corinthians dessa situação. Que é o que essas pessoas que estão lá, que se dizem corintianos, deveriam fazer. Deveriam nos ajudar. Se eles têm pretensão, na próxima eleição, de ser presidente novamente, venha nos ajudar para que eles possam pegar um Corinthians melhor do que eles nos deixaram. E é isso que eu peço para vocês. Nos ajudem. Eu estou aqui de passagem. E essa instituição ela vai continuar eternamente. E eu quero estar longe daqui torcendo muito pelo Corinthians, que é a minha vida, a minha paixão depois da minha família. Então nos ajude. Quando vocês tiverem qualquer tipo de notícia, a gente vai falar para vocês se é verdade ou se é mentira. E a gente vai corrigir se a gente errar, como estamos corrigindo. Então nos dê um voto de confiança. Nos ajude. Obrigado sempre. E aqui as portas estão abertas sempre para vocês. Muito obrigado.